Já se perguntou por que para algumas pessoas é tão fácil enquanto outras ficam pelejando para conquistar algumas coisas? Ou então acabam não conquistando absolutamente nada? Eu tenho conversado com muitas pessoas. Muitas estão entre vocês que me seguem. As mais corajosas entram em contato comigo. Procuro com sinceridade responder a todas as solicitações. Aliás, eu estou em uma campanha de atendimento especializado. Quem tem real interesse pode agendar uma reunião exclusiva comigo. Estou abrindo a minha agenda. Um papo reto. 30 minutos com quem quiser se aprofundar mais sobre os assuntos que eu trago aqui no canal. Assuntos sobre expansão da consciência. Como é que nós atraímos os eventos e as circunstâncias da vida? Se você tiver interesse, manda uma mensagem e vamos agendar um horário. Agora, o que eu realmente estou percebendo é o tamanho do drama que muitos vivem e por isso eu pergunto: você consegue se olhar no espelho e ter orgulho? Consegue deitar a cabeça no travesseiro feliz com tudo que você fez ao longo do dia? Ou então acordar já entusiasmado porque hoje o dia vai ser bom? Você consegue fazer isso? Qual foi a última vez que você teve coragem de agir, de fazer o que realmente quer fazer, sem se importar com o que os outros vão pensar ou dizer? A pergunta que eu fiz logo ao iniciar esse vídeo: por que para algumas pessoas é tão fácil e para outras não? Os dias estão passando, os anos estão passando e o que mais vejo são pessoas que estão só fazendo promessas. Promessas do tipo: eu vou tirar um ano sabático, eu vou fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. Mas entra ano, sai ano e a promessa está lá. Só que o tal do ano sabático não acontece. Porque no fundo, ela não tem coragem, não acha que está na hora. Ou existe algo que a está impedindo neste momento. É que está faltando acontecer alguma coisa que nunca acontece. E lá vem uma série de desculpas. Outra frase que eu escuto com muita frequência: você não sabe o que eu passei. Você não tem ideia do que eu estou passando. Não, eu acho que eu não tenho, ou melhor, eu tenho sim, porque eu fui assim. Eu vivi isso. Ficava esperando que algo do lado de fora mudasse para que finalmente eu pudesse viver o que eu queria viver. Ficava esperando que algo do lado de fora mudasse para que finalmente eu não me sentisse mais tão sozinha e lutando contra tudo e contra todos. Eu vou falar um negócio, não vai acontecer. Aliás, sabe o que vai acontecer? Você vai se afastar cada vez mais da sua essência, de quem você realmente é. Ou será que você acha que você é esse reflexo que você vê no espelho, hein? Eu preciso te contar, você não é esse reflexo do espelho, você é muito mais do que isso. Esse reflexo é apenas o seu corpo, o seu veículo, aquele que você recebeu quando nasceu e que você molda de acordo com seus próprios pensamentos e emoções. Sim, moldamos o nosso corpo também. As pessoas estão tão afastadas da própria essência que acabam sem energia, sem propósito, sem uma promessa de futuro que as motive. Muitas ficam apenas nas redes sociais, só vendo videozinhos curtos e sem conteúdo nenhum, porque querem a dopamina que é liberada no sangue. Aquelas pequenas doses de dopamina para amortecer a vida miserável que estão vivendo. Aí ficam lá. Próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. O problema é que um dia nem essas doses de dopamina vão satisfazer mais. Vão precisar de outra coisa para se sentirem bem. E de quem é a culpa?
Do governo, do pai, da mãe, da infância ruim que teve? Você não sabe o que eu passei. Não, não é isso. A culpa é que não toma as rédeas da vida nas próprias mãos. Tem que despertar para quem verdadeiramente é. Precisa entender como é que atrai os eventos e as circunstâncias que vive diariamente. Saber como é que são as leis que regem o universo, ou melhor, quais são as regras desse jogo chamado vida. Nasceu e não sabe nem onde buscar as regras desse jogo. Ganhou uma máquina, o corpo, e não sabe como é que são as engrenagens dessa máquina, como é que elas funcionam. E fica aí na esperança de que algo mude para que, enfim, possa viver e começar a viver a vida. A energia está tão baixa que não tem coragem para mudar, não tem coragem para sair desta zona de conforto. O que mais tem que acontecer para começar a entender como é que as engrenagens funcionam? Como faz para voltar a ter a alegria de viver? Como faz para ter prazer em acordar? Como faz para não ter mais o desejo de se esconder atrás de um videozinho curto da internet por causa da dopamina ou algum joguinho qualquer? Ter vontade de se arrumar, de se cuidar, mesmo que não vá sair de casa, se cuidar sim, para que se sinta bem e feliz, valorizada. Se reconectar com a sua essência, com quem é de verdade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e viemos aqui para ter a vida e a ter em abundância. Essa é a promessa. E ela é para todos, não só alguns escolhidos. Para todo mundo, sem nenhuma exceção. Precisa, no entanto, se libertar das crenças que te mantêm estagnada, infeliz, vivendo sempre as mesmas experiências frustrantes. Falta conhecimento de como é que as engrenagens da vida funcionam, quais são as regras, como são as leis universais, entender quem é de verdade, como é que cria a realidade que vive diariamente. Nós criamos nossa realidade e precisamos aprender a ajustar as engrenagens para atrair eventos e circunstâncias, aqueles que queremos viver de verdade. Precisa despertar para o que é real e verdadeiro e se livrar das mentiras que foram contadas. Sim, nos contaram um montão de mentiras e acreditamos nelas. Por quê? Porque essas mentiras vieram de pessoas que confiamos, que conhecemos ou que consideramos autoridade no assunto. Essas supostas verdades se transformam em dogmas, paradigmas, crenças limitantes. As pessoas não fizeram por mal, não. É que elas também aprenderam assim. São as supostas verdades que são repetidas por todos. E você conhece a frase, né? Uma mentira que é repetida muitas vezes acaba se tornando verdade. Mas quando está desperto, quando presta atenção, percebe que não faz sentido algum. E depois que começa a perceber que não faz sentido, fica difícil aceitar a versão ruim. Foi assim que os grandes filósofos começaram a despertar e a mudar a história. Eles são pessoas que têm dentro deles o hábito de observar, analisar e comparar. Precisa desenvolver essa capacidade de observar e analisar, pensar antes de reagir. Começam a comparar o que é dito com o que acontece. Começam a observar as diferenças entre as pessoas que conseguem e as que não conseguem. Por que para alguns é tão fácil e para outros é tão difícil? O que estão fazendo de diferente? Isso se chama orar e vigiar. Acho que você já ouviu a frase, palavras têm força. Não ouviu? Me diz aí se ouviu. Sabe que existe verdade nessa frase. Sente isso lá dentro do coração. Só que pode não entender exatamente como é que isso funciona. Então assuma. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que isso quer dizer? Como é que tudo isso funciona? Existe uma força dentro de nós. Esta força nos une e une a tudo e a todos ao nosso redor. Vivemos em um universo inteligente, em um universo de energia, onde todas as coisas são possíveis.
Existem infinitas possibilidades, muito mais do que somos capazes de imaginar ou de ver. Como faz para despertar essa força que existe dentro de cada um de nós? Como faz para movimentar esta energia? Eu te convido a deixar o desânimo, a falta de coragem. Eu te convido a sair desta zona de conforto, que de confortável, na verdade, não tem nada. Eu vivi por anos assim. Sei do que eu estou falando, eu mergulhei fundo na depressão. Vivia ansiosa, estressada, com medo do futuro. Um peso no peito que sufocava. Vivia buscando por ar. Acordava no meio da noite sentindo uma vibração estranha nos pés, uma espécie de calafrio que, me angustiava muito. Sempre me senti presa em uma espécie de jaula. Não tinha ideia de como sair, mas eu saí. E não se engana não, viu? Foi preciso muito estudo. Tive que abandonar muitas crenças. Comecei a entender como é que criamos a nossa realidade, como é que pensamentos e emoções afetam o nosso dia a dia. E por isso que eu te convido a despertar para quem você verdadeiramente é. Convido você a se libertar, a se reconectar com a sua verdadeira essência e a parar de se sentir tão sozinho em meio a uma multidão. Você não está sozinha. Você tem uma força aí dentro de você. Reconecte-se. Volte a sonhar. Volte a ter paixão pela vida e por tudo o que tem de disponível para você aqui na Terra. Enquanto ainda tem a chance de experimentar este mundo maravilhoso que existe aqui fora. Mas para aproveitar esse mundo maravilhoso, tem que abrir ele dentro de você primeiro. Tem que encontrar a chave. Tem que se voltar para dentro, se reconectar com você. Aproveitar que tem esse corpo, que tem essa vida, que ganhou apenas para poder usufruir tudo que tem de bom aqui. Volte a se amar, uma frase que reverbera em mim quando estava no processo do despertar. A resposta que você procura é o amor. Eu ouvi essa frase em alto e bom som enquanto eu estava indo de bicicleta para uma sessão de acupuntura. A única coisa que me ajudava na época a dormir um pouquinho melhor. Quando eu olhei não tinha ninguém, mas eu ouvi a frase. E é isso mesmo. A resposta que todos procuramos é o amor. Não posso dizer que já terminei o meu processo de despertar, porque, afinal de contas, eu ainda estou aqui. Tenho muito a viver ainda. Hoje eu estou mais engajada a ajudar as pessoas no processo do despertar, porque o mundo é maravilhoso. Tem cores maravilhosas que eu só comecei a ver quando eu me libertei da angústia que me oprimia. Garanto a você, eu estou amando viver as experiências que eu estou vivendo agora. Nunca achei que eu poderia viver tudo o que nós vivemos, meu marido e eu. Viajamos de bicicleta, de motorhome e nos últimos anos vivemos a bordo de um veleiro. Está tudo nas redes sociais. Os últimos 8 anos da nossa vida foram incríveis. Mas eu nunca teria conseguido viver o que vivemos se não tivesse esse conhecimento que hoje eu tenho e que estou querendo compartilhar com você. Mas você precisa tomar uma decisão. Tem que assumir a responsabilidade da sua vida para você. Tem que saber que não é vítima. Você não é vítima dos acontecimentos, não. Precisa querer entender e desmistificar todas as mentiras que contaram para você. Entender como é que as leis do universo funcionam. Tem que se livrar das crenças limitantes, dos dogmas e paradigmas que te prendem. Saber como são as regras do jogo e como é que você pode ajustar as engrenagens da sua vida. Assumir o controle nas suas mãos. Você está disposta? Ou então você está disposto a assumir o controle da sua vida novamente? Está disposta a se reconectar com você mesma? Ou está disposto a reconectar-se com você mesmo? Como você quer que a sua vida seja daqui a um ano? Como quer que seja daqui a 5 ou 10 anos? Já escreveu isso? Será que tem coragem de fazer uma aposta e dizer como é a sua vida financeira? Como ela vai ser? Como vão ser os seus relacionamentos, a sua saúde? Escreve isso em um caderno.
Eu posso te ajudar. Eu tenho coragem para dizer isso porque já ajudei muitas pessoas que acreditaram em mim. Já mudei minha vida porque eu entendi como ajustar as engrenagens. Eu mudei a minha vida. Mudei o rumo dela. Meu marido acreditou em mim. Eu acreditei no meu marido. E vivemos todas as experiências incríveis. Está tudo registrado nas redes sociais. O nome que nós usamos nos últimos 8 anos é Tortuga World. Hoje eu uso o nome Tortugando Despertar porque eu acredito que o que mais nos atrapalha é a pressa, é a aceleração. Foi quando começamos a andar de bicicleta, ou seja, andar mais devagar, que aproveitamos muito mais, que a vida começou a se mostrar maravilhosa. Quando fomos mais devagar, igual a uma tartaruga, é que conseguimos conquistar um montão de coisas. Quando eu comecei a aplicar todo o conhecimento que veio dos estudos que eu fiz e também de algumas das minhas visões e dos sonhos lúcidos que eu tive, que ajudaram muito. Quando eu aprendi a observar com cuidado o que pensamentos e emoções fizeram e como conseguem atrair os eventos e as circunstâncias da nossa vida, acabamos transformando um carro de 30 mil reais em um veleiro de mais de 70 mil dólares. É sério, existe um mundo aí fora, só esperando você ter a coragem de sair desta zona de conforto na qual você está. Que, aliás, eu particularmente não achava nada confortável, porque era ruim demais ser refém das emoções como eu era. Eu posso ajudar. Como já disse, ajudei a outras pessoas que encontramos ao longo do nosso caminho. E para conseguir ajudar e ainda mais pessoas, eu criei esse treinamento online que eu chamo de Guia AEV. As letras AEV significam Ajustando as Engrenagens da Vida. É que vejo como engrenagens, é uma das minhas visões, eu vi como engrenagens. Como é que controlamos o lado mental, o emocional, o físico e o espiritual? Quantas engrenagens são? Como ajustar todas elas corretamente? Eu já aviso que é preciso repetição. Você criou a verdade de hoje através da repetição. Precisa mais uma vez da repetição para que consiga aprender. Precisa entender que é como se você tivesse alguns véus fechando seus olhos. Precisa arrancar esses véus aos poucos. A repetição ajuda com isso. Se quer que eu te ajude, eu coloquei no guia uma garantia de 30 dias para você ter tempo de testar. O guia está completo e tem o passo a passo que eu usei. São 30 dias para testar. Se acha que não serve, pode pedir seu dinheiro de volta. Em 30 dias, muita coisa já começa a mudar na sua vida. Já vai sentir alívio desta angústia que sufoca. Já vai ter mais controle dos acontecimentos. Ah, e tem suporte, tem uma comunidade, tem acesso a mim. Eu vou estar lá para ajudar. Vai ter encontros online comigo. Então eu te pergunto, está disposto a mudar? Se acha que sim, tem um link aqui na descrição ou nos comentários. E se você não encontrar, me peça que eu vou enviar o link para você. Vou adorar ter você no time das pessoas despertas. Acredite, são muito poucas. Vem fazer parte desse time de pessoas que estão apaixonadas pela vida.